dia, eu sou a Raquel. A gente está aqui hoje com a Naomi, estudante da PUC, para a gente conversar um pouco sobre a presença dos negros na PUC. Sim, meu nome é Ingrid. Naomi, pode falar de você, o curso que você faz. Meu nome é Naomi Quirino, eu faço Relações Internacionais, estou no segundo semestre. Eu já queria começar falando que eu sou quase a única negra da minha sala, não tem muitos negros no meu curso, no meu período, e que isso não é uma coisa que tem que ser, que não é normal, não é uma coisa que tem que ser normal, que as pessoas não têm que achar que é normal. E eu ocupar esse espaço, eu acho um desafio, assim, a gente se sente um pouco desconfortável, aliás, a gente se sente muito desconfortável em várias conversinhas que a gente ouve, em comentários, até dos próprios professores, então é complicado vir todos os dias, você tem que vir todos os dias, você quer se formar, então você precisa lidar com certas situações. Você faz parte do coletivo aqui na PUC também, né? Eu participo do coletivo Negrasou, que é um coletivo de negros e negras, e que a gente faz muitas conversas, a gente propõe atividades aqui dentro da universidade, e especialmente no mês passado, que teve um caso muito exacerbado de racismo, a gente fez uma intervenção na prainha. Então a gente está por aí, tem pessoas que não conhecem a gente, essa é uma boa oportunidade, né, para mais pessoas saberem que a gente está aqui e virem, se sentirem acolhidas. A gente está de braços abertos assim, para todos os negros da PUC. Quando você se percebeu negra, que você se identificou com... Porque, por exemplo, a gente se identifica como mulher, a partir de um momento a gente fala, eu sou mulher. Quando você se percebeu que você era negra, você sofreu um tipo de preconceito por isso? Acho que sempre foi assim, né? Eu sempre estive em meios muito brancos, por eu ser de classe média, então a gente sabe que a gente é diferente. A gente sabe que as pessoas lidam de outra forma, você tem outros problemas do que seus amigos, de você na escola brincar com o amiguinho, o pai do outro não achar legal, da professora falar do seu cabelo, da professora falar da sua roupa, então tem uma série de coisas. Eu sempre soube que eu era diferente, mas aí para perceber todas as implicações que isso traz, demorou um pouco mais. Então, desde criança eu sempre soube. Até porque eu sou uma negra de pele mais escura, meu cabelo é crespo, eu sei de tudo isso. E na minha própria família não é todo mundo que é de classe média. Então eu já entendia que tinha esse recorte de classe, assim, isso já sempre ficou muito claro na minha cabeça, mas daí a ter contato com literaturas e entender quem eu sou no espaço, o que representa a minha presença, aí isso foi mais na adolescência mesmo, depois dos 15 anos. E agora com o coletivo também me ajuda muito a entender. Você sente que a universidade, ela fez você ter um contato maior com isso, com a presença dos coletivos, com essa representatividade? Sim, porque na escola nunca teve nenhum coletivo de nada. Eu estudei em escolas tradicionais e também escolas particulares que não tem muitos negros. Eu sempre fui a única negra da minha sala, sempre foi assim. Então nunca tive com quem conversar ou de ter alguma situação da pessoa compreender que aquilo estava errado e compreender o que eu estava sentindo e querer se articular comigo. Nunca teve esse movimento, assim, é muito recente. Então, na faculdade, eu estou achando tudo isso muito bacana, até porque eu tenho contato, a maioria dos negros da PUC são de baixa renda, são bolsistas, e eu não sou, né? Então, isso já dá uma quebra. Eu tenho contato com outros assuntos, assim, que eu não tinha na escola. Então, isso está me fortalecendo bastante. Às vezes eu ainda fico insegura de como me falar, me posicionar e tudo, mas a faculdade, assim, a experiência universitária está me ajudando muito com várias palestras que a gente tem, semana de RI. Então, é um lugar muito... É um lugar de conhecimento. Então, isso está me fortalecendo bastante. E você, antes de entrar na PUC, como você imaginava o PUC, como você via, como foi essa
parte de as expectativas e a realidade da PUC? Como está sendo? Eu, por exemplo, eu não sabia da existência de coletivos, por exemplo, em geral, de coletivo negro, feminista, LGBT. Então, achei que fosse mais sisudo, assim, achei que fosse bem mais fechado do que quando eu cheguei. Não é aberto, assim, dessa forma, mas a presença dos coletivos, isso já me dá uma sensação de conforto, acho que mais de conforto, e de ver que tem gente realmente conversando, discutindo e se articulando. Isso, para mim, é muito positivo. Mas, não sei, acho que isso é uma reprodução também da minha vida, dos lugares onde eu estudei. Então, não é muito diferente, né? Principalmente pela configuração das salas, de ter sempre muito mais branco do que negro, quase um T mesmo. Então, acho que não foi tão discrepante. O que mais me chamou a atenção mesmo foi a presença de coletivos. Isso eu achei muito, muito bacana, assim, de muitas palestras. E que todo mundo pode chegar aqui, né? É aberto. Você pode chamar seu amigo lá da faculdade, seu amigo que não faz faculdade, seu trabalho, sua mãe, qualquer pessoa pode chegar aqui, sentar e ouvir. E isso, para mim, é super importante também. Sim. E como foi o seu primeiro contato com o coletivo? Como você começou a conversar com as pessoas e participar? Eu já tinha uma amiga que faz psico aqui, que está no 2º ano, que é negra também, e ela tinha me falado que tinha um coletivo negro, que ela fez parte, inclusive, no ano passado. E aí eu fui procurar essas pessoas. E aí eu cheguei, eu fiquei maravilhada, assim. Eu fiquei realmente maravilhada, porque eu nunca tinha ninguém para falar comigo. Então eu me senti super acolhida, me senti super bem e ao mesmo tempo eu senti que eu não sabia muita coisa, que eu preciso aprender muito ainda. Que toda reunião que eu vou, eu aprendo uma coisa diferente, e é muito bom você sentar e ouvir outras narrativas, sabe? A minha trajetória é diferente da maioria das pessoas, dos negros do coletivo. Isso é muito enriquecedor, né? A gente começa a pensar, tem coisas que eu nunca ia pensar que... Nossa, verdade. Por exemplo, bandejão, que foi na verdade, na Semana da Ocupação, teve um pedido, né, uma demanda, que foi 2 refeições no bandejão, né, para quem é bolsista, porque tem bolsistas que fazem matéria de manhã e à noite, e aí eu nunca ia pensar que isso era, sabe, um problema, ter 2 refeições no bandejão, porque eu não preciso desse benefício, eu não tenho esse benefício. E aí pensar que gente que vem de muito longe, não sei, 3 horas para chegar aqui, enfim, uma série de coisas, assim, tá me abrindo muito, tá me ampliando muito, assim, então eu acho bacana. Sim. E você poderia falar um pouco sobre quais são as principais pautas do coletivo, assim, que vocês têm? Por exemplo, Tipo, em relação a cotas também. Que foi uma das demandas, quando teve a Semana da Ocupação, também foi a semana que a gente fez uma ação na prainha, não sei se vocês estavam presentes, foi à noite. E a gente se uniu a algumas pautas da ocupação, e também as bolsas Fundasp, foi uma coisa que a gente pediu, além das refeições do bandejão. E a gente tem como pauta muito, acho que mais assim, realmente a sobrevivência na PUC, porque muitas pessoas adoecem, estudam aqui e vão adoecendo, tem que trancar a faculdade, tem que sair porque não conseguem, não aguentam a pressão de estar aqui. Porque eu, por exemplo, por ter estudado em colégios particulares, foi normativo para mim ter mais negros do que brancos, ouvir muitas coisas, ter mais brancos do que negros, ouvir muitas coisas erradas, assim, eu ouvia e não refletia sobre aquilo. Só que tem gente que já é mais articulado, que já se descobriu negro antes do que eu, e que se incomoda, e a gente se incomoda assim, com as coisas que a gente ouve, e quer combater aquilo.
Então, muitas pessoas do coletivo, por exemplo, não têm amigos na sala, porque todo mundo já está contra essas pessoas, porque ninguém acha que o que elas falam é válido. Tem as reações a todos os discursos são muito negativas, assim. Então, esse negócio de sobreviver aqui dentro desse espaço, né? E todos os casos de racismo, por mais qualquer coisinha assim, a gente não percebe, né? Mas, por exemplo, a minha amiga estava deixando a mochila dela lá na biblioteca, e quando ela só se aproximou, ela ia deixar a mochila, uma menina que estava saindo, pegou a mochila para colocar o computador dentro, e ela pegou mais rápido, assim, colocou mais rápido na mochila dela. Então, sabe, o racismo está em todo lugar, é estrutural. É estrutural. E é muito difícil você chegar num lugar que é majoritariamente branco, que é super elitista, católico, e você lidar bem com tudo isso. Não é fácil, entendeu? E não é mesmo fácil. que a universidade tenha essa coisa de ser mais aberta, a PUC é conhecida por ser mais aberta, a gente sabe que, tipo, o racismo vai existir, né? Continua, o preconceito, sim, continua. de qualquer forma. Continua. É estrutural, e as pessoas têm que se atentar a isso. Então, muita gente do coletivo fala nas salas de aula, sabe, fala com os professores e tudo, e as reações são muito negativas, assim, de professores realmente perseguirem os alunos, de darem notas mais baixas para os alunos, porque eles têm um tipo de discurso. Então, não toda uma estrutura em cima da pessoa, e a pessoa adoece. Não é fácil ser negro na PUC. Não, tem toda esse quê, assim, de ser mais aberto, não sei o quê, de ter lutado contra a ditadura, mas para a questão racial é um pouco diferente, sabe? O buraco é muito mais embaixo. Então, são coisas a se pensar. Então, a gente se fortalece muito de dar apoio um para o outro, né? Isso é o mais importante. E também de ver ações, ver coisas para a gente tentar se sentir mais confortável aqui dentro, de pedir, por exemplo, livros na biblioteca, mais livros de autores negros, literatura negra, porque a gente não tem na biblioteca. Onde a gente vai achar? A gente tem que fazer os nossos, eu brinco, né, o nosso Black Drive com vários livros de autores negros, de literatura dos brasileiros, de pan-africanistas, de tudo isso, para pelo menos encontrar ali, ter o que ler, porque, assim, a gente não tem essas coisas, né? Mas esse negócio de estar aqui, de estar no espaço, de continuar no espaço, né? Porque isso é muito difícil. Isso é muito difícil mesmo. Tem pessoas que voltaram agora, tem uma amiga que voltou agora, que trancou a faculdade porque não aguentou, e assim, de não ter psicólogo, porque não tem grana para bancar um psicólogo para poder fazer terapia, porque assim, você tá vendo, eu mostrei todo um panorama, então isso gera muitas implicações, né? Mas o negócio é de estar aqui e continuar aqui. Acho que é o principal. E em relação eu tenho uma dúvida pessoal também, que em relação ao colorismo, por exemplo, que uma coisa que eu ouvi a primeira vez que eu ouvi foi aqui na PUC, em 2015, quando eu entrei, na Semana da Consciência Negra. E eu vi essa questão essa terminologia, tipo pardos ou morenos, ser um termo preconceituoso, porque ele se aproxima mais do branco do que do negro. E aí eu fico, por exemplo, assim, um caso pessoal, desde pequena, meu pai falou para mim, você é branca, e eu não me achava branca, eu achava parda. Só que aí algumas pessoas falam assim, mas parda é um termo preconceituoso, então, tipo, você poderia, explicar, você sabe, em relação a isso, Então, foi muito conflitoso, né? A miscigenação no Brasil foi um negócio muito complicado, assim, em várias questões, né? No porquê miscigenar, e depois como as pessoas se veem, realmente, né? Eu não gosto de usar o termo pardo, não uso o termo moreno, eu acho que é uma tentativa, assim, de me embranquecer, e eu não quero ser embranquecida, porque não tem nada a ver comigo, não quero ser embranquecida, eu tenho
muito orgulho de quem eu sou. Foi muito depois que eu me descobri, né, negra e tudo, e entender, sabe, eu não quero que ninguém me embranqueça. Foi um processo muito doloroso para eu chegar e alguém me chamar de morena. Então, eu acho importante, a gente pensa, a gente teve uma reunião ontem, inclusive, foi uma das pautas, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre colorismo, provavelmente no dia 12, agora de novembro, porque tem gente que não se vê negro, tem gente que se vê negro e é muito mais claro, e aí tem resistência até talvez os próprios negros de achar que é negro ou não, entendeu? Isso que fica um pouco confuso. É bastante confuso, mas a gente vai ter uma roda de conversa sobre isso. Eu acho que o negócio sabe, se você se sente, se você acha que você faz parte daquilo, você se posicione assim, como negro, não sei, eu particularmente tenho amigos que são muito mais claros, que também filho de pai negro, de mãe branca, ou o contrário, que vivem isso, não sabem, realmente, chegam na idade adulta e aí vão pensar, né, por ter contato com essa pauta, né, e é difícil. É difícil. Até porque, por exemplo, venho de uma cidade que é do interior, sempre estudei escola pública e nunca a gente teve contato com isso. Então, para mim também foi um contato que eu tive quando eu vim para a faculdade. Eu também não tive, estudei em escola particular. Escolas de todos muito boas, tradicionais, eu não tive contato com nada disso também. Está todo mundo no mesmo barco. É a falta de valorização, né, da literatura negra, seja daqui, seja de outros lugares, né? Por exemplo, o livro da Angela Davis, que está ali colado, é de 81, mas foi traduzido só recentemente para o português. E isso é proposital, né? Tem muita literatura de africanos e de norte-americanos que não são traduzidas justamente para não causar o debate depois das pessoas realmente se articularem contra alguma coisa, contra algo que elas não concordam, contra o sistema. Então é proposital de não ter. Então essa colocação dos livros, da cultura que a gente não tem acesso por conta da própria estrutura do país. Você tem uma elite branca que não olha para essa... É como se não existisse Angela Davis, espetáculos, filmes, cinema, exposições, não sabe nada, né? E como você vê hoje duas coisas. Primeiro, a internet que aproxima as pessoas desses outros conteúdos, né? Os coletivos que estão também colocando os conteúdos na roda. É uma pergunta. E a segunda, você estava falando que você veio de um ambiente de classe média, quando você chegou aqui na PUC, você descobriu e ainda está descobrindo várias coisas. E a sua família, com relação a essas descobertas? São duas questões que eu tenho. Eles são um pouco resistentes às coisas que eu falo. Porque eles trabalham, minha mãe é secretária executiva, o meu pai é químico, então eles trabalharam também em espaços majoritariamente brancos, sempre assim, sempre a mesma história. E eles preferem fechar os olhos para muitas coisas, por realmente não, sabe, querer trabalhar em paz e não pensar sobre aquilo para não doer mais, entendeu? Eu quero que doa, eu quero fazer alguma coisa com isso, enquanto eu tiver fôlego ainda e saúde mental, mas eu entendo a posição deles de querer nem tanto não tocar no assunto. A gente conversa sobre isso em casa, mas geralmente eu sou vista como uma pessoa que exagera, que eu me excedo nas coisas, que eu estou vendo coisa além, que é intolerante. E eu não acho que é isso, porque eu cansei de ser passiva a tudo isso que estava acontecendo. Eu não tenho que achar normal, eu não me senti bonita quando eu era criança, eu não me sentia bonita. Eu não gostava do meu cabelo, eu usava o cabelo quando eu era criança, eu não gostava de nada disso.
né? Eu não tenho que achar normal. E ainda e ninguém me falou nada contra isso, sabe? Não teve uma resistência do tipo, você realmente vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Mas você é tão bonita, não... Uma proteção, né? Exatamente. Então, eles são muito resistentes quanto a isso. Porque acho que eles querem me proteger, talvez, de eu não ver tudo que está errado e ir atrás de tudo que está errado e querer mudar isso. Mas eu respeito essa posição. Acho que nós negros somos muito plurais e não é todo mundo que concorda com todo mundo, né? Né? A gente não é igual, tá? Tem que esclarecer isso, porque acho que negro é tudo igual. Porque depois que raptaram, né, os negros nas costas do continente africano, eles separaram as etnias, as tribos, e aí para virar toda uma maçaroca para fingir que todo mundo igual. Então aí trata todo mundo igual. Sabe? Olha, eu já ouvi muitas coisas assim, olha, você parece fulano, e eu não tenho nada a ver. Já falaram pro meu pai que ele parece o Pelé, gente. Ele não tem nada a ver, entendeu? É uma tentativa de homogeneizar tudo isso, né? Mas aí depois eu esqueci o de antes. A questão da cultura, dessa cultura que você está reivindicando dos autores negros, dessa cultura produzida por negros, que não chega aqui, e como você vê como os coletivos podem colaborar com essa... Abrimos porteiras, né? Eu acho que a faculdade, né, em si devia fazer alguma coisa sobre isso, porque a faculdade devia ter essa iniciativa, né, de procurar, porque não tem só branco aqui nas faculdades, então não é a nossa identidade brasileira, não é só isso que a gente tem na biblioteca aqui, tem muita coisa que está faltando, muita coisa, então devia ser, a própria universidade devia olhar para isso e entender, mas a gente como coletivo está lá sempre para reafirmar tudo isso, e a gente está indo atrás. Agora a gente precisa da contribuição da faculdade também, não é só a gente que vai fazer, né? E o diálogo com a universidade, como você tem, porque esse ano a reitora, o Consul, endossou a cota para negros no pós-graduação. Como o coletivo que vê essa ação? Você acha que não, e agora para graduação também. Com essa, sim, foi resultado da ocupação. Sim, era uma das pautas. Era uma das pautas. Então agora vai ter cota da bolsa da Fundasp, por parte da Fundasp. A gente acha ótimo, claro, é muito, muito positivo. Tem que ter mais gente aqui, tem que ter mesmo, para equiparar toda essa desigualdade, né? E outra coisa também, acho que eu como negra eu tenho que me reconhecer como negra, mas o branco também tem que se reconhecer como branco, entender como ele deve agir também, que não é só a gente, sabe? Por que tem que cair tudo nas minhas costas, as questões raciais? Não tem só negro, né? Acho que as pessoas têm que, cada um também saber onde está para agir. Então, a faculdade tem que também saber onde está para agir. É isso. Como você vê o apoio de pessoas que não são negras nos coletivos? Você acha que na PUC tem bastante gente? Não. Não? Não tem. Não tem nenhum? Ou não tem? Tem amigos de pessoas que fazem parte do coletivo, mas não, assim, que não comparecem às reuniões, mas que, sei lá, que tem amizade com pessoas que fazem parte do coletivo. Mas eu não, pelo menos no meu tempo, que eu cheguei aqui em março, eu não vi nenhuma pessoa que fosse branca chegar para participar de uma reunião. Não tem restrição. Não tem restrição, mas nunca, pelo menos no tempo que eu tô aqui, nunca chegou. Mas você acha que faz parte do coletivo querer convidar outras pessoas para participar das discussões, ou vocês, no caso,
preferem... É que tem tantas questões que a gente precisa resolver entre a gente ainda. Então... Então, acho que abrir já é muito... Sabe, a gente precisa pelo menos fortalecer aqui o núcleo para depois expandir. Sim. Mas, por exemplo, acho que quando a gente faz alguma ação, a gente, por exemplo, vai ter a Semana Preta agora, do 6 ao 10. Vai ser no Pátio da Cruz, são mesas, a gente vai fazer 4 mesas, e uma audiência pública no Tuca. E, por exemplo, por que essas pessoas não podem ir? Assim, pessoas não negras têm que comparecer nesses eventos. Sim. Porque a gente tem as nossas discussões, tem toda a questão do colorismo, tem questões internas, do corte de classe, tem muitas questões internas para a gente resolver. Mas em eventos abertos, acho que as pessoas podiam comparecer, por exemplo. Acho que seria melhor. Inclusive, essa semana é muito mais para quem não é negro e não entende muito todas essas questões raciais, para elas ouvirem. Porque a gente fez essa semana por causa do caso, eu não sei se vocês souberam, de um caso de racismo que foi na mesma semana da ocupação. Você soube? Do rapaz que começou a gritar lá em cima e quase foi... Não foi isso. Isso foi WhatsApp? No grupo do WhatsApp. Sim. Que um aluno colocou uma foto que era um homem branco velho, assim, com uma arma na mão, apontando para uma criança negra. E, assim, pra gente isso codifica genocídio do povo negro. Não sei para o resto das pessoas, mas para mim ficou bem claro. E aí ele colocou isso ainda com uma legenda, assim, quando a gente vai fazer o churrasco e o carvão sai correndo. Eu vi isso, cara. E ele postou isso no grupo do WhatsApp. As pessoas deram risada daquilo, ninguém falou nada, que era um absurdo, ninguém ficou contra. E nessa sala tem 2 alunos negros. E aí, por conta disso, a gente imprimiu esse print, a gente deu um print, a gente imprimiu e colocou, foi na faculdade de Economia e Administração, e a gente colocou lá no CA do Leão os prints e colou lá em cima do Leão, assim, em outros lugares da faculdade. Eles tiraram, a gente teve que ir lá, colocar de novo e falar, e conversar, e falar assim, ó, tem alguma coisa errada, vocês não vão fazer nada contra isso. Aconteceu aqui no quintal de vocês não vão fazer nada. E aí, 2 dias depois, 3 dias depois, a gente fez o escracho, a gente chama de escracho, na prainha, onde a gente projetou essa imagem e falou sobre racismo, sobre genocídio do povo negro, de como é ser negro na PUC, como é difícil, como as pessoas estão adoecendo, como não tem condições para pagar uma terapia, todas essas questões, e aí que teve essa confusão. Mas isso foi, assim, mínimo perto do foco, né? E a faculdade não se pronunciou? Institucionalmente, alguém da faculdade se pronunciou sobre esse episódio? Não. Não? A gente teve que ir atrás, depois a reitoria da FE nos chamou para conversar sobre isso, né? Então houve uma reação, mas tardia, assim. Mas não chegou a chamar as pessoas envolvidas no caso de não quem teve... postou e quem... Não, a gente queria inclusive a expulsão desse aluno. Aí a reitoria nos falou que eles não poderiam fazer isso se a gente não fizesse um boletim de ocorrência. Então, assim, eu acho que a faculdade, como instituição, poderia fazer uma série de coisas contra isso, mas não fez. E depois, a própria FE, no dia do escracho, eles fizeram um abaixo-assinado, assim, na hora que a gente estava falando, e o pessoal foi pegando as assinaturas e tudo. Assim, houve uma pressão por conta dos estudantes do curso. Esse aluno trancou a faculdade faz umas 2 semanas. Então, assim, a PUC não fez nada contra isso. A gente teve que se articular contra essa situação, mas eu acredito que poderia ter feito. Acredito mesmo. Porque, inclusive, muitas pessoas, a gente fazendo essa ação, a gente entrou nas 2 salas de economia da manhã, que tem esses alunos negros, falou de toda a situação, que é um absurdo, que ninguém se posicionou,
colocou todos esses pontos. Inclusive, quem fez, na maioria do coletivo, é bolsista, estava arriscando a bolsa ali. Poderia ter acontecido uma série de coisas, a faculdade poderia ter expulsado os alunos. Mas contra o aluno que colocou um absurdo no grupo do WhatsApp, não aconteceu nada. Sim, ele se retirou, mas a faculdade em si não se colocou. Teria duas perguntas. Uma em relação a um fato que me parece muito grave. A gente vive num país de maioria de população negra, segundo dados do IBGE. No entanto, existe um preconceito muito grande com a cultura de matriz afro. Seja essa cultura em relação à religião, aos símbolos e às religiões oriundas dessa grande matriz africana, seja na cultura em geral. Mas vamos ficar na questão religiosa, por exemplo, da parte dos meios de comunicação. Muitos deles sob o domínio de vertentes evangélicas ou outras denominações que usam e abusam no preconceito com essa cultura de matriz afro. Eu noto que ultimamente tem crescido, da parte de coletivos, você explicou muito bem que vocês têm outros problemas antes de sair para fora, vocês têm problemas internos que resolver aqui na PUC. Mas essa questão de integrar uma grande frente que possa colaborar na diminuição desse preconceito ou na discussão dessa questão, que eu acho gravíssima, porque se trata de desqualificar uma vertente cultural e religiosa, no caso do candomblé, da Umbanda, que pertence à maioria da população brasileira. Né? Quer dizer, se a gente for numericamente, vocês, no coletivo, enfim, na comunidade, dentro e mesmo fora da PUC que você vive, essa questão tem relevância? Vocês estão integrando as várias frentes de luta contra isso? Ou você acha que isso ainda precisa crescer, precisa ganhar mais corações e mentes? Essa é uma delas, depois eu passo a segunda. Faz parte, né, da tentativa de embranquecer, faz parte de tudo isso, de criminalizar o que vem da cultura negra, né, como naquela época quando o samba era criminalizado, a capoeira era criminalizada, vem de tudo isso, de uma tentativa de apagar tudo que é nosso, entendeu? Todas as coisas, a cultura mesmo, para a gente não se conectar a isso, para não ter contato com isso e começar a questionar do porquê que é tão desigual, do porquê que não tem tantos estudantes negros nas faculdades, né? Do porquê a maioria dos... Tem muitos negros aqui na PUC, mas a maioria trabalha aqui, não são estudantes, né? E isso a gente conta, sempre que fala sobre os negros da PUC, a gente tem que falar das pessoas que trabalham aqui, é super importante. Mas tudo isso é uma tentativa de embranquecer, e toda a cultura cristã também, né, que já veio antes ainda, né, com os indígenas, já, né, dizimou tudo, tentou apagar tudo e estabeleceu uma nova ordem, é igual conosco, mas são questões que são contemporâneas, né? Tiveram algumas, acho que foi uma manifestação, se não me engano, no mês de setembro, falando sobre essa questão, e aí algumas pessoas foram, sim, à manifestação, mas acho que falta muito, né? Porque, como eu falei da questão dos meus pais, que, por exemplo, preferem não falar tanto das temáticas raciais dentro de casa, não combater, assim, tem muita gente que é assim também, que não se enxerga como negro, né? Então, até você dialogar com todas essas pessoas é difícil para poder integrar alguma coisa, né? A gente faz o que a gente pode aqui, mas também tem muitos negros aqui da PUC que não fazem parte do coletivo, que não sei, que não acham que é um problema. Inclusive, quando a gente falou com a Fé nesse episódio onde a gente colou os papéis com os prints desse caso, tinha um negro lá que não estava entendendo por que a gente estava lá, por que a gente estava falando,
sabe? É exagero, que a gente é muito exagerado, entendeu? Que a gente é raivoso, mas não tem nada disso. Tem coisa errada, tá errado. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Então fica difícil articular se você não consegue nem chegar na pessoa e fazer com que ela entenda tudo isso. Porque é difícil, é de todo lado as pessoas tentando te embranquecer. De todo lado. Falando que a sua cultura não é legal, que não é legítima, né? É de todo lado isso. Falando que seu cabelo não é legal, que a sua pele é estranha, que seu nariz é muito largo, entendeu? Então fica difícil, porque é uma estrutura, o racismo é estrutural. Para você tirar alguém dali, para falar, olha, vamos se articular aqui, que tá errado, não sei o quê, é muito difícil. E eu entendo isso, porque grande parte da minha vida eu não estava, né, inserida em tudo isso. Eu acho muito legal esse momento, para mim está sendo muito muito rico, porque nunca tive oportunidade, porque na minha casa não se falava. A gente sabia que tinha um monte de problema, mas não tinha um diálogo assim tão fluido, né? Então, claro que está errado, que a gente tem que se posicionar contra isso, que a gente está tentando, né? Óbvio, mas fica difícil se as pessoas não entenderem toda essa estrutura. A segunda questão diz respeito a relações internacionais. Por que você escolheu essa área? Se você acha que futuramente é uma área onde você vai poder atuar, estudar e militar também de forma mais efetiva, dentro e fora do país, né, que é uma área aberta global, né? Primeiro, eu escolhi Relações Internacionais, primeiro porque eu gosto de culturas diferentes. Sempre gostei, sempre me chamou muita atenção, assim, a forma diferente com que as pessoas vivem, como elas falam, como elas se comportam, o que elas leem, o que elas, sei lá, qual que é a música que elas cantam, tudo isso sempre me chamou muita atenção. Eu gosto muito de línguas, eu aprendo muito fácil, eu falo inglês, português, francês, espanhol. Estou aprimorando mais o meu espanhol recentemente. E eu acho que a gente tem que dialogar com os outros lugares, né? Principalmente eu queria me articular com os outros negros de outros lugares. Eu quero entender mais o que é o continente africano, quem é que está lá, quem é que estava lá, o que aconteceu, como é que eles se articulam agora, porque eu não tive nada disso na escola, né? Porque não é importante, né? Claro. Uma outra tentativa de embranquecer, de você não ter contato com isso, é a mesma, faz parte do mesmo projeto, né? Faz parte do mesmo projeto. De você não deixar pessoas se articularem, né? Não, seja não tendo livros na biblioteca e tal, seja, sei lá, com o genocídio da população negra, de você realmente não ter pessoas ali para estarem na luta, né? Aliás, só queria trazer que um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil, que é importante sempre bater nessa tecla, que muita gente não sabe. Então, essa é a minha vontade de... Porque, pô, é um continente enorme, sabe? Tem muita coisa acontecendo lá e ninguém dá atenção para isso. Ninguém dá atenção. A gente estuda muito a Europa em relações internacionais, né? Eu sabia que ia ser assim. Europa e Estados Unidos, sabia que ia ser assim. E eu quero justamente chegar lá para falar de coisas diferentes, né? E acrescentar coisas na minha área, né? Inclusive em RI aqui na PUC não tem nenhum professor negro, que eu acho bem... Não é para ser normal, né? Não é para ser normal. Vou falar de novo aqui. Não é para ser normal ter poucos negros nos espaços. A gente tem que ocupar todos os espaços, porque nós somos a maioria da população, inclusive. E aí eu queria justamente trazer coisas novas para a área de relações internacionais, para tirar toda essa, para mostrar o que é, para tirar todas essas coisas que a gente sempre engoliu, que sempre colocaram na nossa cabeça. Só tem miséria, só tem morte, não sei o quê, AIDS, só tem isso. Não é assim, não é assim.
Eu compreendo que as pessoas também repetem muitas coisas por não saberem, por não terem contato com a literatura. Eu compreendo tudo isso, de toda essa estrutura, né, do racismo estrutural. Eu entendo que as pessoas, é difícil sair dessa bolha. Eu entendo muito. Mas eu queria estar nas relações internacionais justamente para abrir diálogo, para estar em contato com outros negros assim, do mundo inteiro, porque eu quero articular as pessoas. É isso que eu quero. Eu queria muito levar informação para muita gente que não pode ter, que por várias razões. E eu queria só provocar a PUC mesmo, falando que não tem nenhum professor negro aqui, que a gente devia ter. Inclusive, eu participei de uma semana de relações internacionais, principalmente na UFABC, onde eu fiz um mini curso sobre África e transformações do continente e tudo. E tinham 3 professores negros nesse curso, eram 4. 3 de 4 eram negros. Eles são professores de relações internacionais. E eu estou em contato com eles agora, porque eu quero também saber o que eles estão lendo, sabe? Me indica coisa para eu saber. Eu sou curiosa, eu sou ambiciosa, assim, quanto a isso. Então, acho que essa é a minha pretensão mesmo, na área das relações internacionais. Maravilha. Mas vocês têm mais alguma coisa? Eu tenho uma curiosidade, puxando para a área de comunicação, eu queria saber como você vê a representação do negro na TV brasileira. Se você acha que houve um avanço, enfim, em relação a isso, você acha que vale a pena ampliar esse espaço, mesmo que seja na Rede Globo, mesmo que seja do jeito que der? Né? Programas, por exemplo, como o do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, se você acha que isso é um avanço, essa visibilidade, ainda que seja do jeito que o mercado quer e o diabo gosta, se isso é importante, ou se você acha que valeria a pena trabalhar numa outra direção. Eu acho isso importante, porque ainda que a televisão não tenha o mesmo peso que tinha antigamente, ainda 99% das casas recebem o sinal da Globo, claro. Faz a cabeça, faz o imaginário, e essa questão da representação do negro tem aumentado aparentemente. Eu só acho isso importante, porque a mídia, a internet, enfim, o campo da simbologia, da imagem, é fundamental. A gente vive nessa dimensão também. Então, acho importante te ouvir um pouco a respeito. Não queria deixar embora sem ter a tua opinião sobre isso, que para mim é uma questão importante. Eu acho importante você ter mais negros, principalmente nessa... Pode ser pela Rede Globo, por essas grandes mídias, e pelo menos ter alguém lá, de saber que essas pessoas podem ocupar esse espaço. Ponto. O problema é a forma como é feita, né? A ótica de quem ali está representada. Então, eu acho bom ter, porque pega na questão da autoestima, né? A autoestima do negro é uma outra questão complicada que também entra nas pautas do coletivo, né? Você tem que recuperar a autoestima das pessoas primeiro. Eu tive a minha recuperada depois que eu parei de alisar o cabelo, cortei o cabelo curto. Já começou, assim, já foi a ponta de lança, assim, para tudo isso, para todo esse desenvolvimento depois, né? Então, eu acho que a questão da autoestima é importante mesmo, de ter pessoas lá, de você se ver representado, é importante, mas não é tudo. Mas aí, só pegando esse gancho, por exemplo, você tem a representação, uma protagonista que está lá, negra, no papel de uma gostosa. Isso é positivo para a autoestima? Não. Então, por exemplo, mas eu acho... Eu questiono muito, assim, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos tem horas que eles me irritam, porque eu não quero me identificar com aquilo, aquilo não é
aquilo é melhor não ter, eu particularmente acho isso, melhor não ter do que ter um estereótipo e um pastiche. Então, tem esse Né? problema do estereótipo muito forte. Por isso que eu falei, é importante você ocupar um espaço. Não é o ideal. Eu não acho que esse programa, por exemplo, é o ideal, ocupar espaço. Não, realmente não. Mas pelo menos saber que você pode estar lá, porque isso é simbólico, né? É simbólico, mas isso que eu falei também, a ótica de quem que está lá. Entendeu? Como é que a gente vai olhar para aquilo? Quem pensou em fazer aquilo, por que que pensou, por que que tem que ser daquela forma. Então, isso é muito problemático. A gente, como coletivo, também não acha bacana. O ator, Não, o não. produtor. É a questão. Com certeza. E principalmente nessa posição que você falou, da mulher gostosa, objetificada, sexualizada, né? Protagonista. E no coletivo, vocês, mulheres negras, agora pensando do ponto de vista feminino também, vocês chegam a conversar entre si sobre isso, sobre como cada uma conta a sua história no sentido da autoestima, como foi esse processo de não se sentir muito representada, se vocês trocam essas... Sim, a gente fala sobre isso. É que eu cheguei recentemente, então muita coisa aconteceu também, e às vezes não dá para a gente falar tudo isso em reunião, por exemplo, como pauta de reunião, mas informalmente a gente fala, assim. Para mim foi super difícil. Para mim foi super difícil essa questão do meu corpo ser objetificado e de como eu lidava com isso, como minha mãe, meus pais lidavam com isso, né? Eu desde muito cedo eu me desenvolvi muito rápido, assim, meu corpo se desenvolveu muito rápido. Com 9, 10 anos eu já tinha mais ou menos esse corpo que eu tenho hoje. Vou fazer 20. Então eu sempre aparentei muito mais velha do que eu era. E aí eu via que a minha mãe ficava preocupada com isso. Ela não me falava isso. Mas, por exemplo, de eu chegar numa loja, de eu querer comprar um vestido assim assado, super bonito, que super realçava o meu corpo, não. Porque ela sabia que eu ia ser objetificada, que aquilo é um problema. Mas ela nunca me falou dessa forma. Né? Então, acho que estar no coletivo, você ouve uma série de coisas e você vai ligando você vai fazendo uns flashbacks da sua vida e ligando para ver, porque aquilo faz sentido. Muita coisa faz sentido. Tem coisa que a gente discutiu ontem, por exemplo, que daqui a pouco eu vou pensar e vai fazer muito sentido. Né? Então, essa questão da objetificação do corpo, a gente discute isso, né? E também sobre a solidão da mulher negra, né? Porque uma vez que você é um objeto, que você é gostosona e não sei o quê, a pessoa não quer ficar com você. A pessoa não quer ficar para sempre com você, ela quer ter momentos, entendeu? E também de você apresentar para sua família, por ser o racismo ser estrutural, isso não é a negra que você vai apresentar para sua família. Você pode ficar com ela, assim, ser a sua segunda opção, mas não é ela que você vai assumir. Você, né? Pode até ser o amor da vida daquela pessoa, mas oficialmente, socialmente, que dá prestígio não é você. Você não dá prestígio. Você não dá prestígio. E isso é uma construção histórica, né, do Brasil, de como foi a relação das negras na Casa Grande, né, como é que era, as negras mulatas, né, do prazer. A gente está falando sobre isso. E isso persiste, né? Então, por ser uma estrutura, por o Brasil ter nascido dessa forma, é muito difícil a gente combater tudo isso, mostrar para as pessoas que está errado, né? E combater tudo isso. Porque tem muita gente que acha linda ainda a globeleza lá no carnaval. Também não tá certo. Também não tá certo. Mas essa questão da visibilidade foi uma coisa que a gente falou muito ontem na reunião, que deram algumas divergências até, de se é bom ou não, a visibilidade, aonde é bom, em qual situação, que visibilidade. Por exemplo, isso aqui dá uma visibilidade. Sim. E aí foi uma coisa que foi discutida. Como ia ser, como
chegar aqui, como expor tudo isso que eu estou expondo. Então é conflituoso, mas devia ter muito mais coisa de outras pessoas. O problema é que a mídia aqui, a produção e tudo, ela é muito polarizada, está na mão de poucas pessoas e continua sendo reproduzido por mais que soe progressista de alguma forma, ainda está, né, na estrutura, ainda está preso ali. Então precisava outras pessoas fazerem, né, outras coisas, outros artistas. Tem muito artista chegando aqui, ninguém está vendo o que a gente está produzindo. Inclusive vai ser o tema de uma das mesas da Semana Preta da semana que vem, na sexta-feira. Cadê os negros? A gente tem muito negro fazendo muita coisa, só que não é para vender, né? Não é tudo para vender, então aí não fica comercial, as pessoas não conhecem. Então foi justamente para mostrar. A gente vai trazer umas pessoas aí, eu vou deixar a programação até com vocês depois. Se você tiver algum destaque assim, que você lembrar, fala agora, que depois a gente já... A gente já teve 247 visualizações. É que não foi ainda divulgado, então eu não posso falar, né? Mas a gente vai ver bastante coisa, tem muitos temas importantes que vão ser discutidos, que eu acho... Tem que lotar, tem que estar todo mundo lá. A gente está fazendo essa semana para pessoas que não entendem de temáticas raciais entenderem. Porque a gente faz a nossa semana também, mas trazendo temas que a gente quer ouvir, que a gente não sabe muito. E esses que a gente trouxe para essa semana, que é uma semana mais para mostrar, que é uma semana para ser didática com essas pessoas que não entendem nada, porque muita gente achou um absurdo a forma como a gente reagiu a esse caso de racismo, né? Não tem racismo, tá tudo bem. Que exagero, vim aqui na minha sala ficar falando, interromper a minha aula, meu tempo de aula para falar sobre isso, né? Então tem que ser muito didático com tudo isso, e aí a gente queria fazer uma semana nossa mesmo, para a gente ouvir coisas que seriam mais interessantes, né? Não sei ainda. E essa semana tem apoio de alguém? Não? Não, a gente está fazendo por nós, por nós. Vocês pediram apoio de alguém? A gente pediu, foi uma coisa conversada com a reitoria da FEA, inclusive... Com a faculdade? Sim. Não é só com a faculdade? Sim. Com a reitoria não, porque a faculdade é diferente. A reitoria você tem outras instâncias. Foi com a reitoria que a gente conversou. Com a reitoria? Com a reitoria. Que a gente queria fazer uma semana para falar sobre isso, que devia ter muito mais semanas, nas outras semanas, os outros cursos que devia ser abordado mais a questão racial, né? E tudo isso. E a gente tem apoio, está tendo apoio da FEA, da Atlética, para algumas coisas, mas em si a gente que formou, pegou todos os temas, definiu os temas, chamou as pessoas, né? Então foi a gente se articulando mesmo. Legal. Parabéns. Bom. Você tinha mais alguma pergunta, não? Não, eu já tinha. Eu acho que é um tema para... Eu achei interessante o que você falou da pedagogia, quase uma pedagogia do preconceito, né? Explicar para as pessoas o porquê dessa mobilização, até o jargão, né? Isso é importante. Sim. É uma questão importante. Mas eu acho que eu queria agradecer muito a tua presença. Acho que essa pode ser a primeira de uma série de participações do vosso coletivo e dos vossos coletivos também. Uhum. Eu acho que, assim, é uma questão para mim importante por vários motivos, mas, sinceramente, quer dizer, principalmente na área de comunicação, quanto mais vocês se apropriarem dos veículos, mais eu acho que eu sei das dificuldades, e eu acho que a universidade e os veículos alternativos dentro da universidade podem ajudar nesse processo. Eu acho que é uma luta, ainda mais agora, né, com esse retrocesso ideológico e político, é uma luta que precisa ser potencializada de alguma forma. No liberalismo. Eu acho que a gente tem que recuperar essa riqueza cultural para poder enfrentar esse momento. Uhum. E toda a matriz rica da cultura indígena, da cultura negra,
eu acho que vai nos ajudar nesse processo. Então, é uma hora de unir forças para enfrentar essa batalha. Eu sei que quando a gente começa a crescer um pouco, vem uma porrada e joga a gente para baixo. É uma série de emancipações e desemancipações. Sim, sim. Então, sinta-se em casa e à vontade, o vosso coletivo, para a gente fazer novos programas. A gente vai incomodar vocês de vez em quando para vir e também dar um pouco ao estado da arte da vossa luta. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite.